compartilhar aqui com vocês algumas coisas. A leitura vai ser um pouquinho extensa, vou ler 19 versículos. Mas eu preciso entregar aquilo que o Senhor me confiou para essa noite, amém? Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército persa e da Média, bem como os nobres e os governantes das províncias, estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da excelente grandeza. Durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para maiores como para menores, ou seja, para ricos e para pobres. Durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura e argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos e havia muito vinho real graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres do palácio do rei Assuero. Versículo 10. No 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era de fato muito bonita. Porém a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. E então o rei consultou aos sábios que entendiam dos tempos, porque era de costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que devo fazer a rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e de todos os príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Senta dando glória a Deus, amém? Eu recebi esse convite num período onde eu estava fazendo lives todas as sextas-feiras no meu Instagram sobre mulheres extraordinárias à luz da Bíblia. E a primeira personagem foi a rainha Esther. Eu tenho um carinho muito grande por essa mulher, gosto muito da história dela. Então, quando eu recebi o convite e eu vi o tema do congresso, Rainhas e Não Plebeias,
no primeiro momento era muito lógico que eu falasse de uma mulher que literalmente era uma plebeia, que literalmente virou uma rainha e reinou diante de um povo. Mas depois de ler, reler, estudar, eu decidi olhar essa história e trazer a mensagem de hoje por um prisma diferente. Obviamente que Esther é a protagonista da história. Tanto é que o livro leva o seu nome. Mas o livro de Esther termina com a história dela, mas não começa com a história dela. Então hoje eu não vou falar sobre Esther no primeiro plano. Eu não vou falar sobre Amã. Eu não vou falar sobre Mardoqueu. Eu não vou falar sobre a protagonista da história. Eu vou falar sobre a antagonista da história. Então eu gostaria que você repetisse após mim o tema dessa mensagem: Vasti, a rainha que eu não quero ser. Porque desejar a realeza e desejar aquilo que é nobre é algo maravilhoso. Mas se existe um personagem, uma personagem que já estava na história e que perdeu essa posição, então eu preciso aprender com ela a não somente desejar uma posição, mas me comportar de acordo com a posição que eu estou almejando. Então, à guisa de introdução, vamos fazer duas considerações sobre a realeza, amém? Primeira delas, a realeza faz parte do propósito de Deus para o seu povo. No Antigo Testamento, Deus chamou Israel para ser um reino de sacerdotes. Referência a Êxodo 19, versículo 6. Amém? 3 meses após o Êxodo, 3 meses após a saída do povo do Egito, eles estão no deserto do Sinai. O povo acampa no deserto. Moisés sobe o monte Sinai. E ali Deus fala com ele: Moisés, vou parafrasear. Moisés, você viu como eu tirei o povo do Egito e fiz com mão forte, e fiz eles para perto de mim se achegarem com asas como de águia. E a partir de agora, é nação e propriedade minha, exclusiva minha. E eu os farei sacerdotes, reino de sacerdotes e nação santa. Essa era a visão de Deus para Israel. No Novo Testamento, a igreja é representante do reino de Deus. Mateus 16, 18. Jesus estava em Cesareia de Filipe com os seus discípulos, e ele pergunta aos seus discípulos: quem dizes que sou? Quem eles dizem que sou? E os discípulos respondem assim a Jesus: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, alguns dizem que tu és João Batista ou um dos profetas. E ele pergunta aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomado de autoridade, diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, pois nem a carne e nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Também te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E lhes darei a chave do reino de Deus. Chave fala de acesso, acesso fala de autoridade, autoridade fala de governo, porque só quem tem governo tem chave, plebeu não tem chave. Então eu quero te dizer que você almejar a realeza é algo
antes de você almejar, é algo que Deus já deixou para nós. Nós aqui nessa terra, nós somos representantes do reino. Nós temos o acesso, nós temos a chave e nós temos a autoridade. O grande problema é que a maioria das pessoas querem o privilégio, mas não querem a responsabilidade. Vou até tomar um gole d'água. Todo privilégio vem carregado de responsabilidade. Segundo ponto aqui a considerar sobre a realeza. A realeza é um privilégio e todo privilégio envolve responsabilidade. E aí eu vou citar aqui o que nós temos de mais próximo da realeza hoje nas mídias. É a família real britânica, amém? Que não exerce um poder político, mas tem a sua tradição e ela permanece assim. Então, a família real britânica tem vários privilégios. A rainha pode, o rei, no caso, né, agora, pode dirigir sem habilitação. O carro não precisa ter placa. Ele não é preso. Ele não responde a júri, não pagam impostos. À frente do palácio de Buckingham, existe uma avenida de 1 quilômetro que tem o asfalto avermelhado para fazer alusão a um tapete vermelho. É onde fazem os desfiles e onde a família real se apresenta para a plebe. Então, já que eu não posso colocar o tapete vermelho, então nós vamos colocar aqui um asfalto avermelhado para dar alusão a esse glamour, a essa pompa que a realeza tem. Só que junto com a pompa da nobreza vai a responsabilidade da nobreza, porque as mulheres que estão sobre esse asfalto vermelho sabem que roupa usar, como se comportar, qual atitude tomar, o tom de voz que precisa ser usado. Então todo o glamour também é acompanhado de ética. O glamour da nobreza também precisa ter a ética da nobreza. Nem todos conseguem lidar com a responsabilidade da tradição. O maior exemplo é o filho mais novo da princesa Diana, que após se casar, renunciou o seu direito, se desvinculou da família real para viver uma vida normal. Porque nem todo mundo aguenta o peso da ética. Porque nem todo mundo aguenta o peso das tradições. Porque nem todo mundo entende o devido comportamento. E não é tudo que dá para ser atualizado. A vocês aqui, mulheres, e a mim. A gente não combina com a atualização. Continuamos ainda sendo submissas primeiramente a Deus, segundamente a esse homem lindo que Deus colocou do seu lado. Continuamos mantendo a decência das nossas vestes, da nossa forma de falar, da nossa forma de agir. Isso está em nós. Isso é só para quem quer governar. Isso é só para quem quer reino. Isso é só para quem quer governo. Você quer reinar, minha irmã? Aprenda a lidar com a responsabilidade daquilo que você deseja. Assim temos duas maneiras de aprender. Primeiro, com os nossos erros. Tomei esse caminho, cheguei a tal lugar, não deu, então eu tomo outro caminho. Falei isso, não adiantou, então eu vou mudar a estratégia, eu vou por outro caminho. E nós podemos aprender com os erros dos outros. E é sobre esse prisma que eu quero falar com você aqui nessa noite. Aprendendo com os erros de Vasti. Primeiro erro que Vasti cometeu: um banquete paralelo. Qual a necessidade de realizar um banquete? Não era de costume e não era tradição.
Um pregador e escritor britânico, F.F. Bruce, afirma que não havia necessidade nenhuma e que naquela época as mulheres deveriam estar junto com os homens no banquete. Mas Vasti decide deliberadamente fazer um banquete separado. Foi um ato deliberado de insubmissão e desobediência ao rei. Era para medir forças com o rei. Era uma validação pessoal, como se ocupar o lugar de rainha e carregar a coroa sobre sua cabeça não fosse suficiente. Eu também preciso fazer o mesmo que ele faz. Existe um banquete acontecendo, o banquete do rei Assuero, e esse banquete tinha por objetivo criar estratégias. E eu vou te explicar aqui rapidamente o que acontece, o que está acontecendo politicamente naquela época, naquele tempo, com aquele reino. O rei Assuero está com os seus aliados, e ele está dando um banquete para mostrar a sua força, a imponência do seu reino, a estabilidade do seu reino. Porque eles estavam planejando uma incursão à Grécia, para conquistar a Grécia. Com uma força descomunal de 5 milhões de homens, o rei Assuero estava tramando a sua estratégia de guerra. E aonde está a rainha nesse momento? Fazendo um banquete paralelo. Então entenda, existe um banquete, pastora Juliana, com um propósito: criar uma estratégia de guerra. E existe um banquete sem propósito nenhum. Qual é o propósito do banquete que Vasti estava dando? Sua atitude em estabelecer uma festa paralela se baseia unicamente na rebeldia. E aí, sobre isso, eu quero citar o banquete de Adonias. Todo banquete sem consentimento do rei gera morte e deposição. Porque todo banquete paralelo traz consigo uma raiz de rebelião. O que é deposição? É ser deposta de um cargo. Todo banquete paralelo tem a sua consequência. Eu queria muito que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis. Capítulo 1. Versículo 5 em diante. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você faz isso ou aquilo, Adonias? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e o apoiavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Versículo 9. Certo dia Adonias sacrificou ovelhas, bois, bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Porém não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Veja bem o que está acontecendo aqui. Davi está prestes a morrer. Então Adonias toma a frente, mesmo sabendo que quem deveria reinar e suceder Davi era Salomão. Ele toma a frente e fala assim: não, eu serei o rei. Então, para isso, o que ele faz? Ele se ajunta com pessoas importantes. Ele se ajunta com Joabe, que era o capitão do exército do rei, e ele se ajunta com Abiatar, o sacerdote. Abiatar, o sacerdote. Porque existem banquetes paralelos em que pessoas vão chamar pessoas importantes, pastora Juliana, para querer validar aquilo que não é válido, para querer fazer moral aquilo que não é moral, para legitimar aquilo que é ilegítimo. Então, numa tentativa de legitimar a minha rebelião, eu vou me juntar com o comandante do exército, eu vou me juntar com um sacerdote, porque quem olhar o banquete de longe vai olhar assim: tem gente importante, então o que está acontecendo ali é legítimo. Só que tem profeta que não se vende, Zadok é um deles.
chama os conselheiros do rei. Sabe quem são os conselheiros do rei? Aqueles que falam, aqueles que se ajuntam ao rei para dar conselhos. Os conselheiros do rei vão atrás do rebelde, mas os valentes do rei se negam a insurgir contra o rei, porque quem luta pelo rei não se mistura e não se assenta à mesa de rebelde. Quem está acostumado a lutar pelo rei, pastor Marcelo, não se assenta com rebelde. Foi, sabe quem? Quem estava acostumado a falar, quem estava acostumado a dar opinião, quem estava acostumado a dar conselho. Eram homens importantes, mas eles estavam para aconselhar. Conselheiros podem até sentar à sua mesa, mas na hora da luta quem vale são os valentes. Conselheiros podem até traçar uma estratégia, mas quem vai para a luta e quem bota a cara são os valentes. Se você olhar para um banquete e não vê valente, não sente, se ausente, porque quem fala muito geralmente faz muito pouco. Quer ver se a mesa vale a pena? Porque tem gente que fica assim, pastora Juliana, ai fulano não me chamou. Fulano está fazendo uma reunião e eu não fui convidada. Dê graças a Deus por essas reuniões que você não foi convidada. Dê graças a Deus a esses lugares que você não está junto. Quem sabe você não está junto porque alguém olhou para você e falou assim: não chama ela não, porque ela não vai conspirar contra nós. Não chama ela não, porque ela não vai conspirar junto conosco contra alguém. Quem sabe você não foi convidado para um banquete de rebelde porque eles olharam para você e viram que você era justo. Quem sabe você não se assentou a essa mesa porque olharam para você e falaram assim: fulano tem caráter demais, não podemos falar sobre isso aqui na frente de fulano. Se a gente falar sobre isso aqui na frente de fulano, pastor Marcelo vai saber. Se a gente falar isso aqui perto de fulano, pastora Juliana vai saber. Então é melhor não falar, porque vai saber. A lição que fica é: existem amigos do rei e existem amigos da coroa. Eu sinto lhe dizer, pastora Juliana, mas tem gente que não é sua amiga por causa... Tem gente que não é amiga da Juliana, tem gente que é amiga da pastora Juliana. Sinto muito lhe dizer, pastor Marcelo Brunet, mas tem gente que não é amigo do pastor Marcelo. Tem gente que não é amigo do Marcelo. Tem gente que é amigo do pastor Marcelo. Tem gente que é amigo do pastor Marcelo porque é um igrejão, porque é um povo abençoado, porque é um camarada influente. Mas perde a influência, perde a igreja, perde tudo. E veja quem sobra. Tem gente que é amigo do rei, tem gente que é amigo da coroa. Então peça a Deus discernimento para você entender quem está com você porque é você, ou por causa da posição que você ocupa. Segundo erro, rejeitou o chamado do rei. O rei ordena que 7 eunucos chamem Vasti à sua presença. Flávio Josefo, historiador hebreu, ele diz que esses 7 eunucos, que são homens de confiança do rei, eles não vão numa comitiva de uma só vez até Vasti para informar o pedido do rei. Não. O que ele afirma é que vez após vez, alguém foi até a presença dela. Isso significa que por 7 vezes ela rejeita o chamado do rei. Nas palavras de Warren Wiersbe, a resposta dela foi sem dúvida uma ofensa tripla contra o rei. Como mulher, ela desacatou a ordem de um homem. Como esposa, desacatou a ordem do marido. E como súdita, desacatou ao rei. Ei, quer reinar? Chegou à posição? Não esqueça, você só ocupa uma posição porque você tem um rei acima de você. Vasti está tão inclinada a demonstrar sua rebeldia que desonra os homens de confiança de Assuero. Quem eram os eunucos? Eunucos, diferente do que a maioria acredita, não eram homens assexuados, não eram homens castrados que não podiam ter relações com mulheres, não. Eunucos eram homens separados para um lugar e um propósito e uma determinada pessoa ou família.
Exemplo disso é Potifar. Potifar é eunuco de Faraó e Potifar tinha família. Tinha uma mulher atribulada, deu em cima de José, mas tinha uma mulher. Mas ele cuidava exclusivamente de quem? De Faraó. Os eunucos foram humilhados porque falavam em nome do rei. O rei foi desprezado porque os eunucos falavam em nome do reino. Maltratar o servo do rei pode nos custar muito caro. Deus nos livre de tratar mal os enviados do rei. Deus nos livre de tratar mal aquele que vai em nome do rei, com o recado do rei, com a palavra do rei. Deus nos livre de tratar mal estas pessoas. Chega uma hora que ou a gente aprende a honrar quem vem em nome do rei, ou seremos depostos do lugar que ocupamos e seremos privados da presença desses homens honrados e de confiança. A resposta ao chamado do rei deve ser imediata. João 11, 28. Qual é o contexto? Marta e Maria chorando a morte de Lázaro. Lázaro morre. Lázaro está doente, perdão. Uma mensagem é enviada: Jesus, seu amigo, a quem tu amas, está doente. Jesus demora. Quando chega, Lázaro já está sepultado. Há 4 dias já está morto. Mas a casa ainda está cheia. O homem era querido, todos estavam chorando. Quando Marta sabe que Jesus está entrando na cidade, ela não espera ele nem chegar em casa. A Bíblia diz que ele estava à porta da cidade quando Marta vai ao encontro dele. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Há ali um diálogo, e no meio do diálogo Jesus interrompe Marta e fala assim: chama a sua irmã para mim, por favor, querida. Marta corre lá para dentro, casa cheia, gente chorando. Jesus está aqui e quer falar contigo. O que Maria faz, pastor Renan? Continua chorando? Manda um recado para ele, manda avisar a ele, pede para ele vir, para ele se ajuntar com quem está chorando aqui dentro, porque a dor é muito grande, eu não tenho como atendê-lo. Não, ela se levanta imediatamente e vai ao encontro de Jesus, porque a minha condição não determina a hora que eu atendo o chamado. A minha condição não é maior do que o tempo que eu levo para atender o chamado. Não importa a condição que você esteja, não importa como você se encontra, se o rei te chamou, vai imediatamente. Vanessa, mas você não sabe a condição que eu cheguei aqui. Você não sabe a minha. Você não sabe a condição que eu deixei a minha casa. Você não sabe a minha. Se Deus te chamou, eu não tenho estrutura. Já dizia a Midian Lima: Deus conhece a tua estrutura, meu filho. Sabe o que está fazendo. Deus conhece. Você acha que Ele iria te chamar para algo que você não é capaz de fazer, que Ele já não tenha te capacitado para fazer? Então, quando o chamado de Deus vier para você, faça um favor a si mesma. Se apresente diante do rei e não rejeite o chamado, porque a melhor coisa é atender o chamado dele. Terceiro erro de Vasti. Vasti poderia ter sido a glória do rei, mas foi a sua vergonha. Capítulo 1, versículo 11. Após 6 meses mostrando aos seus aliados toda a sua grandeza, a grandeza de seu reino, a fraqueza da sua casa é exposta. O rei que comandava 127 províncias, agora fica claro que ele não comanda nem a própria casa. Tudo que Assuero queria era mostrar a sua maior riqueza, a sua esposa. Mostrou tudo aquilo. Depois você lê lá de novo o 1º capítulo. Toda a glória do reino, e linho fino para cá, e colunas de madrepérola, e pedras preciosas. Vocês viram tudo isso? Agora deixa eu te mostrar o que está oculto, o que está escondido, o que é mais precioso para mim. Chama lá o meu tesouro. E o tesouro: não vou não. Chama lá o meu tesouro, chama lá a minha joia. Não vou não, agora eu não vou não. Fala para ele que é na hora que eu quiser. Meu Deus.
Ela não precisava fazer absolutamente nada. Sabe qual era o pedido do rei? Que ela colocasse veste real, que ela colocasse coroa na cabeça e que ela ficasse do lado dele. Era a coisa mais simples do mundo que ela já fazia sempre. Ele não pediu para ela ensinar alguma coisa. Ele não pediu para ela apresentar um número. Ele pediu a única coisa para ela. Uma única coisa para ela. Seja quem você é, só que seja ao meu lado. Seja quem você já costuma ser. Só que faça isso aqui. Não faça isso lá dentro com as suas amigas comendo e bebendo. Faça isso aqui. Não faça isso escondida, separada. Faça isso aqui. E há quem diga que esse pedido foi um pedido para humilhar Vasti. Irmão, quem é humilhado colocando uma coroa na cabeça, meu irmão? Ninguém é humilhado dessa forma, não. O que o rei queria era mostrar o seu maior tesouro. Muitas vezes não sabemos o alcance, a conspiração, Ela não precisava fazer absolutamente nada. Ela só precisava se apresentar com a coroa real e ocupar o seu devido lugar. A conspiração paralela depunha contra toda a ética e moral de todos os maridos do reino. De todos os maridos. A conspiração paralela depunha contra toda a ética e moral. Muitas vezes não sabemos o alcance das nossas atitudes, assim como os malefícios irreparáveis que podem causar. É por isso que quando o rei chama os seus conselheiros, eles falam assim: se você deixar passar, hoje mesmo todas as princesas da Média e da Pérsia vão estar fazendo exatamente a mesma coisa. Todas as mulheres do reino. Vasti, que é a rainha, ignorou o pedido. Você é quem, querido? Vou ignorar o teu pedido também. Aqui está o primeiro ato de feminismo da Bíblia. O rei apenas queria que ela reinasse em sua presença. Mulher, ocupe o seu lugar. Primeira vez que eu vou fazer isso com você. Cutuca essa linda que está aí do seu lado. Olha como é que ela veio bonita. Olha como ela está na paleta de cores. Olha como ela está maquiada. Olha como ela está perfumada. Cutuca ela aí do seu lado e fala assim com todo carinho para ela. E fala assim: mulher, ocupe o seu lugar. Mulheres que casam e não querem ser esposas. Mulheres que têm filhos mas não querem ser mães. Mulher, ocupe o seu lugar. Você quer falar de feminismo? Leia Provérbios 31 para você ver o que a Bíblia fala sobre a mulher virtuosa. Eu acho maravilhoso que dizem que a Bíblia é um livro machista. Olha a ideia, porque a mulher de Provérbios 31 é uma versão poética do que a mulher representa, né? Segundo a Bíblia. Ela acorda com os navios mercantes. Ela faz todas as suas obrigações em casa e ela reparte as suas demandas com as suas auxiliadoras. Ela trabalha com o seu próprio esforço, com o dinheiro daquilo que ela vende, ela compra uma vinha. Ela mesma dá o preço, ela mesma compra, ela faz roupa para todos da sua família. Essa frase é maravilhosa na NVI. Ela sorri para o futuro e não tem medo dele. Porque quem sabe o que planta não teme a colheita. Porque quem sabe o que faz agora não teme o que está por vir. Faz tudo isso e a lamparina ainda à noite está acesa. Pega essa visão aí, você que é casada. Faz tudo de dia e à noite a lamparina está acesa. Não está com a roupa do político não, está bem cheirosa, está bem linda, esperando ele. Meu amor, eu fiz de um tudo hoje de dia, mas hoje à noite a lamparina vai ficar acesa até metade da noite. E amanhã, irmã Vanessa, amanhã eu acordo para fazer tudo de novo, porque Deus me capacitou para fazer isso. Deixa eu tomar uma água aqui, você que é casada vai dando glória. As solteiras peçam graça a Deus. Quarto e último problema de Vasti. Meu Deus, a hora já foi.
Um problema familiar transformou-se numa crise nacional. Você não é insubstituível. Cuidado para não chegar o dia que você sentirá saudade daquilo que você tanto desprezou, tá, minha filha? Ei, presta atenção, cuidado. Suas ações influenciam pessoas mais do que você imagina. Para que outras mulheres do reino não agissem como ela, a punição foi nunca mais entrar na presença do rei e escolher outra que seja melhor do que ela. Agora vamos ao significado do nome Vasti. Em hebraico significa linda, bela, boníssima, a mais amada, a melhor de todas. Eu amo isso. A melhor de todas descobriu que tinha gente mais capacitada do que ela. Ei, linda, preciosa, bonita, olha aqui para mim. Você é única, mas não é a única. Se você não se posicionar bonitinho no lugar que Deus te deu, Deus tira você e põe outro no seu lugar. Dito isso, vou encerrar aqui aprendendo com os erros de Esther, muito rápido. A crise provocada por Vasti foi a oportunidade para Esther, capítulo 2, versículo 2, 6 e 7. O erro de Judas gerou uma oportunidade para Matias. O erro de Saul gerou uma oportunidade para Davi. Quem decide é você. Quer sair do seu lugar? Tem alguém mais capacitado para você, do que você para ocupar ele. Esther não estava entre as moças. Esther estava entre as moças mais lindas do reino medo-persa, mas foi a sua graça que fez a diferença. Hegai, eunuco e homem sábio andava com as mulheres o tempo todo e sabia quando via algo bom. Sempre haverá alguém para enxergar o seu potencial. Vanessa, ninguém está me enxergando, ninguém pode me ver aonde eu estou. Continue fazendo de forma excelente. Sempre haverá alguém para enxergar o seu potencial. Lá dentro daquela empresa onde você trabalha, no seu dia a dia, aqui dentro da igreja, dentro da sua casa. Uma hora alguém vai olhar, Deus vai fazer os olhares se virarem para você e você vai chamar a atenção por causa da excelência que você está entregando. Recebeu comida diferente, produto de beleza em um lugar especial na casa das mulheres do rei, porque quem faz a diferença recebe diferente. Capítulo 2, versículo 9, depois você lê lá. Não espere resultados diferentes se você sempre faz a mesma coisa. Isso quem disse foi Albert Einstein. Loucura é você esperar a mesma coisa Loucura é você esperar um resultado diferente produzindo sempre as mesmas coisas. Terceiro acerto: enquanto Vasti desdenhou o convite do rei, Esther o desejava. Ela criou uma estratégia, jejum e oração, e você sabe o contexto. Enquanto Vasti desdenhou o convite por 7 vezes, Esther desejava um convite, pois ela só podia entrar na presença do rei se fosse chamada. E Vasti foi chamada por 7 vezes e desdenhou do convite. E ela esperando. Mardoqueu chega para ela e fala assim: você está sabendo? Está sabendo do decreto? Quer saber por que eu estou chorando? Sim, porque você está chorando, porque tem um decreto para exterminar o nosso povo. Então você, por favor, vá adiante do rei e diga para ele o que está acontecendo. E ela fala: eu não posso chegar à presença dele, ele que tem que me convidar. E já tem mais de 30 dias que eu não sou convidada. Ah, é? Então deixa eu te falar o seguinte, minha querida. Quem sabe não foi por causa desse propósito que você está ocupando o lugar que você está ocupando. Mas se você não quiser fazer, fique tranquila. Fique tranquila, porque livramento virá de outro lugar. Mas não pense que você será livre. O que Mardoqueu está querendo dizer aqui? Não pense que só porque você é rainha, você vai ficar de fora. Você também é judia. O cerol vai cortar fininho. Vai cortar aqui e vai aí também. Ela foi corajosa, porque ela fala assim: então tá, eu vou criar uma estratégia. Qual é a estratégia dela? Vou fazer jejum de 3 dias. Então faz o seguinte, Mardoqueu. Fala para todo mundo jejuar. Eu vou estar jejuando aqui durante 3 dias. Vocês jejuam lá durante 3 dias. E eu vou colocar as minhas vestes e vou ao encontro do rei. Se perecer, pereci. Sabe o que ela estava fazendo? Sabe o que ela estava dizendo? Vou ser corajosa. Isso aqui foi um ato de coragem.
Esté tinha coragem e criou uma estratégia, porque tem muita gente com coragem, mas não tem estratégia. Muita gente com estratégia, mas sem coragem. Mas Deus me trouxe aqui hoje para liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você não tem estratégia, Deus te dá estratégia hoje. Vanessa, eu não tenho coragem. Ele te dá coragem hoje. Vanessa, eu estou sem estratégia e estou sem coragem. Ele é uma fonte inesgotável. Ele vai te dar uma estratégia e Ele vai te dar coragem. Deus não nos deu espírito de medo. Você com medo e Deus está dizendo: anda, minha filha, que eu estou na tua frente. Senhor, eu já tentei dessa forma e Deus está falando: eu vou te dar uma estratégia nova para tu resolver esse problema. Oh, aleluia. Esté não faz um banquete paralelo ao rei, mas Esté faz um banquete para o rei. Ah, ela sabe do que ele gostava. O camarada festejou 60 dias. Você acha que ela não sabe do que ele gostava? É banquete, meu filho? Então toma um banquete. Quando ele pergunta para ela: fala o que você quer, até metade do reino eu dou. Ela falou: você não quero nada não, quero te oferecer outra coisa, um banquete. Porque quem está disposto a dar, irmãos, ele dá sem precisar pedir. Eu vou te dar um banquete, eu vou organizar tudo para você. Quando ele chega lá e fala assim: minha filha, o que você quer? Eu quero a sua presença de novo. Onde? No banquete. Você acha que Esté não sabia o motivo dela ter subido ao lugar que ela subiu? Ela sabia do contexto. Para de graça. Mulher sabe das coisas, irmão. Se tem uma raça que sabe das coisas, é mulher. Você pensa Você pensa que Esté não sabia o que Vasti tinha feito, o que tinha acontecido? Ah, foi porque rejeitou o chamado? Então calma aí que eu vou para a presença. Desdenhou do banquete, fez banquete paralelo? Então calma aí que eu vou produzir 2. Eu vou fazer 2. Eu vou fazer o melhor. Por quê? Porque eu quero a presença dele comigo. O banquete de Vasti trouxe um problema. O banquete de Esté resolveu um problema. Cadê as mulheres resolvedoras de problema aqui? Cadê as mulheres cheias da presença de Deus? Cheias da presença de Deus. Aquelas mulheres que a gente liga e que ao invés de falar assim: não, minha filha, ai, aí, mas é assim mesmo, e começa a reclamar. Não, aquelas mulheres que resolvem. Aquelas mulheres que falam. Aquelas mulheres que estão na escala para resolver, não para criticar. Cadê aquelas mulheres? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres que quando vem um problema não fica no canto falando assim: não, mas se fizesse assim, ia dar certo assim. Cadê as mulheres que vão pra cima, bota a camisa, veste a camisa e fala assim: pastora, tamo junto. Eu não sei qual é a visão, eu só sei que eu estou debaixo dela. Deus não te chamou para criar problemas, Deus te chamou para resolver problemas. Deus não te chamou para ser um problema, Deus te chamou para ser uma solução. De problema já tem um monte aí. Só quem quer ser solução? Solução dentro de casa, solução no trabalho, solução na igreja, solução. Gente que vai poder olhar para você e vai falar assim: pode chamar fulano que fulano aguenta o tranco. Pode chamar cicrano porque cicrano aguenta. Pode chamar aquele obreiro lá porque o outro não está dando conta não, mas esse aqui está dando conta. Pode chamar esse porque esse faz com excelência. Chama ela porque ela faz com excelência. Tem gente que faz com tanta excelência, irmão, que é um arroz com ovo, mas parece que você foi num restaurante 5 estrelas. Deus vai ter que me dar essa graça. Conclusão. Vai orando aí, pastor Renan. A rainha que eu não quero ser é aquela que cria problemas. A rainha que eu quero ser é aquela que resolve. Sempre haverá uma oportunidade para quem resolve problemas. Cadê quem quer ser Esté? Cadê aquelas que vão se inspirar em Esté? Cadê aquelas que vão olhar para Vasti e vão falar assim: não, isso aqui não. Não, isso aqui, esse comportamento não. Se coloca de pé aí no seu lugar. Se coloca de pé aí no seu lugar agora. Oh! Se coloca de pé para receber a unção de Esté. Se coloca de pé para receber a unção de Esté. Aleluia. Vai haver um ato profético aqui. Esse ato profético eu amo. Eu amo essas coisas, gente. Eu amo. Eu não sei como vai ser, mas enquanto a pastora vai organizando aqui, eu quero orar por você. Feche seus olhos aí onde você está, porque eu quero orar por você. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque a mãozinha aí no seu coração onde você está, vai. Coloca a mãozinha aí no seu coração onde você está. Pastora Juliana está organizando aqui o ato profético que vai ser feito, mas eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, eu quero te pedir, meu Pai, que todos esses corações sejam contemplados por Ti nessa noite. Senhor, aqui existem mulheres, existem mães de famílias, existem, Senhor, esposas, existem mães de filhos que estão lá fora agora no mundo. Senhor, existem mães aqui, existem mulheres aqui que estão debaixo de uma promessa, que estão debaixo de uma palavra, que estão caminhando, Senhor, para ser melhores. Senhor, que estão caminhando, Deus, rumo àquilo que a Tua palavra diz, que estão obedecendo, Senhor, estão debaixo da visão do pastor dessa igreja, da pastora dessa igreja. Por isso eu quero te pedir nessa noite, desce com Tua unção sobre nós. Desce, Senhor, com a Tua unção, essa unção que despedaça o jugo. Oh, Espírito Santo, que essas mulheres sejam livres dessas características, Senhor, que nos assemelham a Vasti, mas que nós sejamos libertas para reinarmos como Esther, com sabedoria, com submissão, com amor, meu Deus, ao Teu reino. Nessa noite eu te peço, Jesus, derrama sobre nós essa unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que mensagem, que mensagem. Eu anotei aqui, estava ali fazendo as anotações, porque eu quero viver isso. Eu não estou só aqui ouvinte e daqui eu vou sair ali e acabou. Eu quero viver. Nós vamos viver. A rainha que eu não quero ser é aquela que cria problema, é aquela que critica. E a rainha que eu vou ser, profetizando, a rainha que nós somos, a rainha que nós somos é aquela que resolve. Você identifica o problema e você não corre, porque foi falado aqui que Ele não coloca nada em nossas mãos que nós não podemos suportar, que nós não podemos resolver, porque quem vai na frente é Ele, quem garante é Ele, quem dá força é Ele, quem te dá as armas é Ele. Só basta nós nos colocarmos. Que mensagem. Abrimos o congresso poderosamente. Primeiro dia, meu Deus. Aleluia! Primeiro dia, Jesus. Coisa linda. Crescendo, vamos dizer para ela, vamos dizer com toda intrepidez, como a gente sempre faz. 1, 2, 3. Que mensagem! Aplauda ao Senhor. Que mensagem! Eu adoro mensagem assim. Mensagem inteligente, mensagem que faz a gente pensar, mensagem que coloca a gente, meu Deus, que é isso? De onde ela tirou isso? Jesus! E foi assim, minha amiga, obrigada. Obrigada, 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 obrigada por essa mensagem. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue sendo, que você continue sendo boca de Deus, que o Espírito Santo continue te usando dessa forma e ainda mais, que te leve às nações, que te leve aos estados, que te leve ao mundo, levando a palavra de Deus, contagiando, influenciando mulheres a serem mulheres que resolvem problemas, que mudam decretos, que mudam o estado das suas casas. Que Deus continue te usando assim. Amém? Aqui, ó, toma o seu. Aplauda, aplauda, se é pra aplaudir,
Aplaude o Senhor. O seu símbolo do nosso ato profético que nós vamos fazer agora. Muito obrigada, Vanessa. Todas as mulheres receberam aí um azeite. Érica, Josiane não recebeu. Todas as mulheres, Samela, a MCU não recebeu. Entrega aqui, ó, Érica, para a MCU inteira. O azeite de chaveirinho. Nós fomos, irmãs, consagramos esse azeite. Consagramos esse azeite ao Senhor. É um chaveirinho com um azeite que tem dentro desse chaveirinho. E tudo que nós estamos aprendendo, tudo que nós estamos colocando aqui, vai se realizar na sua vida. Mas é necessário que você creia nisso. É necessário que você se coloque como a rainha que resolve problemas. É necessário que você não esteja conformada com a situação que está acontecendo dentro da sua casa, referente a diversas áreas, que você sabe qual é. Sua família, seu marido, seu filho, seu emprego, sua vida financeira, saúde. Não sei, mas você sabe, você e Deus. E você vai pegar esse olhinho que nós estamos entregando e com fé, porque Jesus diz todas as vezes que Ele faz um milagre, vai que a tua fé te salvou. Toda vez Ele fala, vai que a tua fé te salvou. É a tua fé que vai mover. É a tua fé que vai realizar o milagre. É a tua fé que vai decretar toda a mudança. Posicionamento e fé. Segura essas senhas aí. Segura essas chaves aí. Posicionamento e fé. O congresso já começou. Deus já está falando, hein? Então, vocês vão ter esse olhinho. Vocês vão chegar na área da vida de vocês e vão clamar ao Senhor. Se for saúde, vocês vão ungir a pessoa que precisa de saúde. Se for você vai se ungir, porque você tem autoridade para isso. Você tem autoridade para fazer isso. Jesus falou que nos daria autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Então você tem autoridade. Se for teu ministério, eu não sei, mas você vai colocar diante do Senhor e você vai fazer um ato profético. Você, nesse momento, você vai pensar aí. Coloque na sua cabeça a pessoa que precisa de cura, você, ou uma área financeira, eu não sei, mas eu tenho certeza que o Senhor vai realizar o desejo do teu coração. Aquilo que você colocar diante do Senhor nesse momento. Se for algo para que você venha ungir e a pessoa não está aqui, não tem problema, você vai orar. Mas quando você chegar em casa, você vai pegar o óleo e você vai colocar a mão. E pela fé que nós temos em Cristo Jesus, você vai contar testemunho. Você vai contar testemunho daquilo que Deus faz. Amém? Eu vou orar agora. Você vai se ligar com o Senhor, vai se ligar no momento aí, na situação. E vamos fazer a contagem regressiva para que isso venha acontecer. Amém?